Bueno, hoy vamos a dar continuidad a la unidad 4. Un momentito para... Estimados, buenas tardes, ahora sí, ¿no? Entonces, el día de ayer, los métodos é um método de bissecção, não? Perfeito. E também hemos preparado uma função, pero essa função não está totalmente completa. Não teríamos que completar a função. Não sei se alguém ha logrado. Vou abrir aqui o MATLAB. Um momentito. Perfeito. Bueno, vamos ver aqui a bissecção, não? Certo? O método de bissecção
Bueno, aqui é a sintaxe, mostrando como funciona. O exemplo. Bueno, aqui eu vou agarrar a função, que deve estar em forma de string, agregar @x, não? A função em forma de caractere de string e, para cerrar, o parênteses, não? Para que tenhamos uma função em string dessa maneira. Abre apóstrofo, @x, luego entre parênteses a função, não? E cerra string. Ele junta todo. Bueno, primeira coisa é saber se há uma raiz real entre A e B. Não? Se não há uma raiz real, o método de biseção, de acordo com o que hemos visto aula passada, simplesmente não há sentido. Não? O primeiro que há que haver é uma raiz entre A e B para aplicar o algoritmo de biseção. Não? Então, preparar a função handler. Luego que já tenho a função em forma de string completa, passo de string a function, passa a função handler. Isso vai ser bastante útil para isso. FDA ou FDB é menor que zero. Se é maior que zero, significa que não há uma raiz real entre A e B. Nesse caso, else mostra todo vazio e um mensagem box. Se há, vamos aplicar o algoritmo. Interação zero, A igual a A, B igual a B, equivale a 0, B0. E XI, ou seja, X0 inicial, AI mais BI entre 2. Bueno, o erro inicial é 100. Mientras, aí entramos em mientras. O erro é maior que a tolerância em porcentagem. Aqui, ó, tolerância em porcentagem. E agora aí mais um. Não? Passa a seguinte interação. Agora, devemos, para passar a seguinte interação, primeira coisa, devemos saber da interação anterior se cai no caso 1 ou caso 2. Se a raiz está entre AI e XI ou entre XI e BI. Ou seja, digamos, passamos a interação número 1, pero onde está a raiz? Caso 1, a raiz está entre AI e XI. Se estamos na interação número 1, devemos averiguar se na interação anterior 0, a raiz está entre A0 e X0 ou entre X0 e B0. Se é caso 1, a raiz está entre A0 e X0. Então, A não cambia seu valor, mientras que B se desplaça a X. Certo? B mais 1 igual a X. Caso 2, a raiz está entre X e BI. Como AI e XI não há raiz, aí se desplaça a XI. E BI
B mais 1 é igual a B, ou seja, B sigue com o mesmo valor. Reduz tanto caso 1 como caso 2 para reduzir a distância, cada interação entre A e B, melhorando a precisão. Então, se f de A por f de xi é menor que zero, significa que a raiz está entre AI e xi. Nesse caso, caso 1, AI não cambia de valor, BI é igual a xi. Se desplaça xi. Actualiza BI. Else significa caso 2. A raiz está entre xi e BI. Caso 2 significa falso. Ou seja, a raiz não está entre AI e xi. Está entre xi e BI. Caso 2. AI é igual a xi, BI não cambia de valor. And, claro, ou altera AI ou altera BI. Nunca vai alterar os dois. Agora, antes de actualizar a raiz, devemos armazenar o valor anterior para cálculo do erro. Actualizamos para novo valor de xi, novo valor de la raiz. Actualiza xi, ou seja, esse xi é o xi atual. Por que é necessário guardar? Porque se não guardo, como vou calcular o erro? Não? Ou ha cambiado BI ou AI. Por supuesto, o xi terá outro valor. Actualizo o xi. Armazenei o valor anterior antes de atualizar. O erro será o valor atual menos valor anterior entre o atual absoluto. Vezes 100. Actualiza o erro em. Se aí, novamente, comparo. Se esse erro é maior que a tolerância, desenvolvemos mais uma interação. I igual a I mais 1. I passa a ser um contador de interações. Tudo claro? Tudo claro? Sim? Sim, Diego. Perfeito. Bueno, estimados, agora, uma vez que ele errou e se é igual ou menor que a tolerância, para, porque já alcançamos o erro. Agora, se não há raiz, ele simplesmente põe vazio nas variáveis. É obrigatório dar uma resposta para as variáveis de saída. Não podemos citar a resposta. Não podemos programar sem uma resposta. E apresentar aqui uma mensagem que não há raiz entre A e B. Vamos a um exemplo prático. Aqui. Hemos visto, não? Aula passada, sobre esse exemplo. Não vamos desenvolver esse exemplo. E vamos usar aplicar bissecção para encontrar o coeficiente de fricção.
vemos que criamos uma VT, uma constante, vale 40 metros por segundo. El T é outra constante, 10. C é o que desejamos encontrar. M é a massa. Claro que esse... Vamos a passar aqui a pizarra. Bueno. Observa que e naturalmente caímos em el caso de rede X igual a H de X. F de X é igual a rede X menos H de X. Não? E igual a zero. Não? Então, vamos encontrar a raiz de f de x. Então, aqui criamos uma função f de c igual a esse r de c menos essa constante. A função f será igual G, gravidade, 9,81, por massa, 68,1, entre, nesse caso, vamos pôr vetorial, entre C, pero como a variável hemos usado X, vamos usar X. Ok, já calculando a hora por ponto asterisco, temos um vetor, abrimos parênteses, ESP, abre parênteses, menos, abre novamente parênteses, C entre M, massa, 6,8, não, entre a massa 68,1, cerra parênteses, por T. Quanto vale T? 10 segundos. Cerra parênteses novamente. E cerra parênteses novamente. Menos 40. Não? Então, essa é a expressão. Ok? Então, essa expressão já substituímos direto porque não íamos criar uma função específica. Não? Por que substituímos? Ah, esse C está errado. É X. Por quê? Porque estamos usando a variável X. Agora, entre apóstrofo, só averiguar se está tudo ok.
Nota-se que aqui hace parte da divisão vetorial, que é um produto vetorial. Por quê? Porque isto aqui é um vetor. Isso é um vetor. Este do tipo turno, ponto, entre x. Pode ser um vetor para graficar, por exemplo. S C entre M, que multiplica T de S. Menos 40 metros por segundo. Bien. Agora vamos agarrar aqui para ser mais rápido. Sessão, abrimos. Bueno, F já está em string, então podemos pôr diretamente ou simplesmente F. A e B. Vamos pôr 10, 20, não? 18. 10, 18, coma. E a tolerância 1%. Vamos pôr um breakpoint para observar o que vai suceder. Se vai suceder tudo ok. Entrou em string cat. Nota-se que por hora F é só um caractere com função que hemos tipeado aí. Agora devo agregar @x para passar a uma função handler. Já está a função handler aqui. Agregou já o arroba. Tá? Então, esses dois comandos aqui já passaram a função handler. Agora, eu vou averiguar se há raiz entre 10 e 18. Porque se não há, de nada vai servir a raiz. Como você entrou aqui. I é igual a 0. A igual a B igual a B, e x é igual a mais B entre 2, 14. 10, 18, e aqui deu 14. O erro é 100%. Assumimos inicialmente que ser. Mientras o erro seja maior que a porcentagem, seja 100, não é maior que 1, é. Passamos para a seguinte interação. Agora sim, devemos... Estamos na interação 1. Nota-se que aí XI e BI não foram atualizados. Então, vamos então averiguar onde está a raiz. Caso 1 ou caso 2? Está entre a XI ou XI e BI? Se a raiz está entre A e XI, eu desplaço B e mantenho A. Se está entre X e BI, eu mantenho B e desplaço A. A, a posição da raiz. Ou seja, um dos dois cambiará o valor. Bueno, vamos avançar com F10.
Então, aqui, mira, e vai para else. Significa que não é caso 1. F de aí, F de aqui, é maior que 0. Ou seja, significa caso 2. Solamente aí, IBI não cambia de valor. Agora eu devo atualizar XI, porque o A ou B han cambiado. Armazenamos XI antes de atualizar. Calculamos XI mais BI entre 2, o promédio. E o erro será o valor atual menos o anterior entre o atual e 60. O erro vai reduzindo, agora está em 12%, 12,5%. E assim sucessivamente. Vamos acelerar. Continuo. O resultado, a resposta é 14,8750. 5 iterações. Ele errou 0,8403. Agora vamos reduzir a porcentagem. 0,001. Um milésimo. Um milésimo com estes valores. 14,811. 15 interações e ele errou é 8,247 por 10 a menos 4. Ok? Perfeito. Bueno, eu vou agarrar essa função. Vou pôr nesta pizarra. Um momento. Aí a resposta. Não? Executamos a função. E aqui, a resposta para uma precisão de 1/10. Não? Porcentagem. Segundo caso, ele errou de 8,2 por 10 a menos 4. Porcentagem, não em porcento. Bem baixo ele errou. Então, em métodos numéricos, não podemos. Agora, estimados, primeira coisa que eu queria que vocês já estão aqui. Vou pôr em MATLAB.
Primeiro que ustedes copiaram, tipearam, vou aumentar, para poder fazer um exercício que eu vou passar. O exercício ok? Melhor. Vou a compartilhar. Não quero que vocês tipem, não? 2 minutitos para vocês tipearem e logo vou passar um exercício. Queria 10 minutitos, porque vai ser de grande importância. Esse é o método gráfico. Aqui eu tenho a função, não? V, volume, R, rádio, H, a altura do água. Então, aqui usamos o método gráfico. Olha lá a função. Aqui está em forma de handler. Aqui vocês vão pôr, mira, essa é a... Então, vocês copiem essa função. Aqui vocês vão averiguar qual seria el H. El H vamos a substituir por um X. O restante é constante. R é constante. V é constante. Esse exercício eu queria que vocês fizessem. Eu vou corrigir, mas é muito importante que vocês fazem. Aqui simplesmente só me interessa isto. Vou passar para a pizarra. Também vou poner os dados. Aqui está. Vê que é uma app design. Nesse caso, solo para graficar. E os valores das constantes do exercício está aqui.
Ok? Bueno, aqui temos que o volume é 28 metros cúbicos, o rádio é 2,5. Queremos encontrar AT. AT, qual é a altura? Não? A partir de la base de AT. Só que vamos substituir AT por X. Por quê? Programamos a função em X. Ok? Então, o primeiro queria que vocês copiaram em MATLAB essa função. Vou pôr no chat. Ok? Aí está a função. Agora vocês vão aplicar essa função para descobrir qual é a LAT. Claro, vocês devem entrar na função. Primeira coisa, a função f deve averiguar quais são os valores adequados, inicial e final, para buscar AT, e a tolerância 1%. Listo, estimados. Vou dar aí 5 minutos. Intentem solucionar. Tá? Perfeito? Sim. Que tal? Lograram? Mais 3 minutos. Bueno, del chat vocês podem passar ao MATLAB e logo armar a equação. Primeira coisa, armar a equação, substituir AT por X e substituir os valores de las constantes. Então, o primeiro que devemos fazer é substituir as constantes e AT vou substituir por X. Cuidado que só vamos necessitar da função, não da handler. Por quê? Porque o próprio MATLAB, própria função, já constrói a handler automaticamente.
Dime, Mia, ¿lograste? ¿Lograste? Não. Sim? Como seria a função? A função f para introduzir. Primeira coisa, temos que construir a função. Esse é um problema. E, estimados, nada, nem a função, nem a função. Ah, perfeito. Sim, Diego, no caso não é necessário utilizar a handler. Por quê? Porque tu vais aplicar em a função. Então, não é necessário. Bueno, seria o V, 28 menos π por x ponto elevado ao quadrado por 3 por R, não, bom, 2,5 pode ser, não, 3 vezes 7,5 menos x entre 3. Correto, correto. Pero aqui você só aproveita isso. Okay? Por quê? Porque como a função... Então, a primeira coisa está correta. Então, vamos criar a função handler. Porque o próprio function cria a função handler. Então, se a primeira coisa... Não, Diego. Primeira coisa é f é igual. Abre comillas e pum. Encerra. Ok.
Já temos nossa função. Agora falta definir A e B. Qual seria? Mira na figura que está, e dime qual é o rango admissível para AT. Rango, não? Qual é o rango admissível aí nesse caso? Vê? Perfeito? Qual o rango? Rango. São os valores de A e B. Certo? Quais são os valores adequados, inicial e final, para ser a búsqueda da raiz? Mira na figura e vocês podem deduzir, não? Quais são os valores de AT. Certo? Como vai ser a búsqueda? Nesse caso, cambiamos por X. Por quê? Porque o programa está programado como variável independente X. Observa aqui. De quanto a quanto pode variar AT? De menos 20 a 40. De 0 a 100. De quanto pode variar AT? Observa a figura. Observa, AT pode desde a parte barra da esfera hasta a parte de arriba da esfera. Mas de arriba não pode ir. Máximo, não? Exagerando. E qual é esse valor aqui? Observa. Da esfera. Vou aumentar aqui para vocês. E aí? De quanto a quanto pode variar? Observa a esfera. Ah, perfeito, Diego. Exato. De 0 a 2R. E quanto vale R? Quanto vale R? 5. Então, de 0 a 5. Exatamente. Então, vamos pôr nossa função. Usando biseção. Vou copiar essa parte aqui para facilitar. Abre parênteses. Esperamos com tranquilidade. O F, coma.
A, 0. B, 5. Tolerância, 1%. Cerrar parênteses. Certo, ó. 2,24. Não? Com 7 interações. E o RO de 0,8696. Essa é a resposta. Claro, metros, não? Teria que pôr metros ao final, não? Ao momento da resposta, AT é isso igual, ou seja, a altura que vemos aqui na esfera deve ser de 2,25 metros, podemos ver. 2,25 metros. Ou 2 metros com 25 centímetros de altura, com estes dados. Agora, vamos aumentar a precisão. Então, esse aqui 1%, ó, que não é tão preciso. Vamos aumentar 0,00 1 milésimo a hora está 2,25, praticamente 2,26. Houve uma pequena alteração. 2,246 ou 2,25 passa para 2,26 quase, não? Com milésimo de precisão. Então, eu vou poner esses resultados. Aqui eu poderia haver posto diretamente, pero tipei fora para que dá mais fácil. Aqui não é necessário pôr o handler, porque internamente a função já faz isso. Vou copiar em lá nesta pizarra. Aqui é o resultado e, só para reforçar, aqui em MATLAB, vou copiar a função. Creio que já havia posto, pero creio que não está completa. Essa está completa. Perfeito? Tudo ok? Agora, vamos ver mais uma técnica. Regula false. Regula false é muito, pero demasiado parecido a bicessão. O mesmo é um método cerrado, onde eu devo encerrar a raiz. A raiz deve existir uma raiz real entre A e B. Como hicimos, não? Quando vamos buscar uma raiz, devemos fazer uma análise. Qual rango vamos poner? Tá? Se não há nenhuma raiz entre A e B, de igual maneira, não se aplica o algoritmo. Agora, um detalhe. Regula false, há solamente uma diferença. Ele é muito parecido. Inclusive,
caso 1, caso 2. Ele primeiro averigua se há uma raiz entre A e B. É o cálculo da raiz. Bueno, biseção é simplesmente um promédio, não? A raiz é calculado como um promédio de A e B. Mas aqui é muito mais complexo. Vou mostrar. Aqui eu vou pôr o gráfico para mostrar a vocês como é feito o cálculo. Bueno, aqui não vou repetir todo de biseção, porque é absolutamente idêntico. Bueno, mientras, por exemplo, para cálculo de A0 em biseção, é simplesmente A0 mais B0 entre 2. Cálculo de X0 da raiz na interação zero. É simplesmente um promédio entre A0 mais B0 entre 2. Cálculo de X1 é o mesmo. É um promédio entre A1 e B1 entre 2. Já em biseção, não. Cálculo da raiz é: primeiro, calculamos A0, F de A0, B0, F de B0, e hacemos passar uma reta entre F de A0, que passa por F de A0 e F de B0. O ponto donde cruza o eje de las abscisas é a raiz. E se vocês observam bem, há dois triângulos semelhantes. A0, o vértice A0, B0, F de B0, com X0, A0, F de A0. São dois triângulos semelhantes. E na fórmula, como queda? Ao hacerlo, a álgebra, XI seria AI F de BI menos BI F de AI, F de BI menos F de AI. Essa raiz é justamente o ponto onde a reta que passa por F de AI, F de BI, cruza a reta em el eje de las abscisas. E o processo é o mesmo. Porque é X0. Agora devo saber de onde está a raiz. Entre A0 e X0 ou entre X0 e B0. Bueno, vemos que há F de A0 e F de X0 é menor que 0. Então, a raiz é caso 1. Se é caso 1, B0 vai ocupar o lugar de X0 e se transforma em B1. O A1 será igual a A0. E X1 não é um promédio de A1 mais B1 entre 2. Não é simplesmente o promédio de A1 e B1. Aqui eu calculo F de B1, A1, F de A1, B1, F de B1, e hago passar uma reta entre F de A1 e F de B1. O ponto de cruce é o X1. Como calcular? Usando a fórmula essa aqui. Desenvolvemos a fórmula através de triângulos semelhantes. Agora, o restante do algoritmo é idêntico. Calculando a raiz, se f de AI por f de x é menor que 0, caso 1,
AI não cambia de valor, BI é igual a XI. Se não, ao revés, BI não cambia e aí você vai na raiz anterior. E o processo de repetir o cálculo de erro é evidente. Vou fazer, então, a função usando o regula false. Já? Só um minutinho. Enquanto isso, vocês podem tentar. Já passei para vocês a função. Selecionamos. Ctrl C. Ctrl V. Cambiamos o número de bissessão a regula false. Assim direto, regula false. Não perder muito tempo. Ok. E aqui também, não regula false. Qual é a diferença? Na raiz. Aí, F de BI menos BI, F de AI, por F de AI, entre F de BI menos F de AI. F de BI, não claro, entre parênteses, menos F de AI. Então, se eu calculo a raiz, se vou ver o mais complexo, deve haver alguma ventaja, não? Isso que vamos ver. Hagam os câmbios na função de vocês. E aí, estimados? Como... E agora? Que hacemos? Falta modificar esse, que é a raiz inicial. E aqui também. Listo. Os câmbios são bem sutis. Não? A única diferença é o cálculo de la raiz, porque mesmo nome, guardamos, false, listo. Ok. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos repetir o exercício anterior, pero utilizando
essa nova técnica. Não a regula falsa. Vamos usar essa mesma, não, só que em vez de usar bissecção, hemos visto que foi necessário 7 interações para 1% e 17 interações para 1 milésimo. Vamos ver que se para a regula falsa, vamos obter melhores resultados. Abrimos e esperamos, não? Calmamente. F da função, coma. Passo A, 0, B, 5 e a tolerância 0,001. Ou seja, a mesma tolerância, 1 milésimo de por cento. Não? 1 milésimo por cento. Ou 1 entre 1000%. Não? De 0 a 5, que é o rango maior. Não? Mira lá a diferença. Claro, há obtenido o mesmo valor? Sim, o mesmo valor. Só que, de sessão, foram necessários 17 interações. Mientras que regula falsa, solamente 4 interações. E como se isso não fora pouco, el erro final quedou bem abaixo, não? de la tolerancia. Ambos quedaram abaixo, claramente, mas o outro evolucionou para um erro mais baixo todavia. Olha a diferença. Essa é a diferença. Não? Apesar que o cálculo de la raiz é mais complexo, ele é mais rápido. Foram necessários tão só 4 mientras que no caso anterior, eu vou copiar, mostrar aqui a vocês o desempenho em esse pedaço aqui eu vou pôr a programação regula falsa. Comparando, então, o regula falsa com bissecção. Claro que é muito mais eficiente ele regula falsa. Bueno, estimados, aqui ok. Bueno, aqui há outros exemplos. Poderíamos fazer uma PP Designer também. Agora vamos a um método que é bem distinto, não? Que é o método de la secante. O método de la secante é um método aberto. O que significa? Que o método de bissecção e regula falsa, obrigatoriamente, vocês devem
encerrar a raiz, ou seja, deve haver uma raiz real em um intervalo A e B, obrigatoriamente. Se não há essa raiz, simplesmente não se aplica o algoritmo. O algoritmo só se aplica se podemos definir qual é o rango, não, de búsqueda desta raiz. De acordo? Agora, qual é a diferença? O método de la secante. Então, o método de la secante não se encerra uma raiz. Não se hace uma búsqueda em um intervalo definido. Há uma convergência para a raiz. Por exemplo, graficamente, como funciona o método secante? Primeiro, eu devo ter, não há, nota-se que aqui é um exemplo onde tenho esse gráfico, onde indica claramente que há uma raiz real nesse ponto aqui. Não? Estou apontando com o mouse. Sin embargo, vamos escolher dois valores iniciais. Tá? X0 e X1, que obviamente não está encerrado na raiz aqui ainda. Esse seria f de X0. E esse ponto seria o f de X1. Agora vou passar uma reta que passe por f de X0, f de X1 e toca o eje de las abscissas no ponto que é a raiz X2. Luego calculo f de X2. E nos dois últimos valores, f de X2 e f de X1, passamos uma reta, onde tocar aqui é X3. E esse ponto aqui, temos o f de X3. Agora hago passar uma reta. Pelos pontos f de X2 e f de X3, os dois últimos pontos, onde toca entre as abscissas é o X4. E assim sucessivamente, f de X4, e nota-se cada vez mais ele convergindo para a raiz. Então, cada vez mais está próximo da raiz. Assim que é graficamente. Agora, como é o cálculo
numérico, não? Esse não há que provar se há uma raiz ou não. É direto, não? Encontramos dois valores, ponemos dois valores iniciais e ele automaticamente empieza a ser o cálculo de x2, x3, x4, não? Com a finalidade de encontrar uma raiz. Ou seja, a ser uma convergência a uma determinada raiz. Claro? Essa é a parte gráfica. Bueno, vamos entonces aos cálculos. Não vamos aqui. Vou fazer um exemplo, não? O algoritmo é bastante sencillo, não? Aparentemente sencillo. Observa que os cálculos empiezam com x2 e mais 1, não? Para i igual a 1, 2, 3, x2 é igual a x0, f de x1, menos x1, f de x0, f de x1 menos f de x0. Vamos fazer um exemplo numérico para que vocês vejam a eficiência desse método. A vantagem dele é que é muito mais sencillo para programar. Não nota-se que biseção, regula falsa, é muito mais complexo, não? Há várias decisões de if, for, while. Aqui não, é muito mais sencillo. Por exemplo, para calcular, o erro é o mesmo, não? Valor atual menos valor anterior entre o atual. Pero, os cálculos empiezam com x2. x2 é igual. x0 dos anteriores por f de x1 anterior menos x1 anterior por f de x0. F de x1 menos f de x0. Bueno, aqui, apesar que o cálculo ele errou, podemos começar por aqui, ou podemos 100%, porque é o primeiro valor a calcular, ou então simplesmente error 2 é igual. É o mesmo cálculo. A raiz atual, qual é essa? x2 menos raiz anterior, x1, entre a raiz atual, x2. Bueno, em porcentagem, podemos multiplicar por 100.
Ok? E X3? X3 vai seguir no mesmo. E assim sucessivamente. Então não é necessário for, while, para averiguar, não for, para averiguar se a raiz entre A e B, onde cruzou a raiz, se é entre A e a raiz calculada e B. Não, aqui é direto. E o valor X muito usado por essa razão. Además del algoritmo ser sencillo, es muy eficiente también. X1 dos anteriores, né? F de X2. Menos X2 F de X1. F de X1. F de X12 menos F de X1. E o erro 3. O erro 3 vai ser calculado da mesma maneira. Será igual a raiz atual, X3, módulo, não? Menos a raiz anterior entre a atual, X3. Vezes 100, se querem porcentagem, não? Ok? E assim sucessivamente. Claro, a cada erro eu devo comparar com eu devo comparar com a tolerância. Se esse erro é maior que a tolerância, devo seguir o processo hasta que o erro seja igual ou menor que a tolerância. Um exemplo. Bueno, o exemplo vai ser justo com a equação que vocês já conhecem. G de x é igual a x elevado ao quadrado menos 5x mais 6. Claro, já sabemos a raiz, tudo, não? Que é 12 3. Mas a ideia aqui é justo poder calcular usando esse método aberto, não? Então vamos ver se funciona de maneira eficiente. Ok. É uma função mais ou menos assim.
Só o que vamos fazer o seguinte. Vamos escorrer dois valores iniciais. Esse vai ser o x0. Aqui o x1. Nota-se claramente que não há câmbio de signo. F de x0 e f de x1. Não há câmbio de signo. Claro que graficamente não? Temos a raiz aqui, o x2. Ok? E claramente vai convergindo a raiz. Vamos ver se assim de maneira manual vamos obter estes resultados. Vamos pôr x0 igual a 1 e x1 igual a 1.5. Nota-se que está antes da raiz. E não há nenhuma raiz real entre x0 e x1. Não há raiz real. Ele vai convergir automaticamente para a raiz que desejamos calcular. Então, x0 é igual a 1. x1 é igual a 1.5. E x2 é igual a... Aí vocês calculem. Eu vou a... Já? Bom, estimados, 2 minutinhos. Calculem x2 e ele errou 5 minutinhos aí para vocês calcularem. Listo? Calculem. Não, senão, não. É para que vocês entrenem aí, não para essa técnica.
Pode usar o MATLAB para calcular. Cria a função handler para x ao quadrado menos 5x mais 6. E queda muito mais fácil, não? Quando se cria a função handler. Bueno, estimados, nada? Nada? Nadie? Nadie logrou calcular? Bueno, estimados, eu vou mostrar aqui a vocês em MATLAB, não? Primeira coisa, fez igual e criamos a função handler porque vai ser muito mais fácil. Aqui, apesar que não é obrigatório pôr vetorial, porque não, se dizemos graficar, melhor, não? X ponto elevado ao quadrado menos 5 por x mais 6. Criamos a função handler, que vai quedar muito mais fácil. Então, x2 é igual. Abre parênteses. Primeiro vamos pôr x0 é igual a 1. x1 é igual a 1.5. x2 é igual. Abre parênteses. x0 por f de x1
menos x1 por f de x0, cerra parênteses, entre, abre e cerra parênteses, f de x1 menos f de x0. F de x1 anterior, não, menos f de x0 anterior, e vamos cerrar aqui o denominador. 1.8. Calculemos, ele errou. ABS, absoluto, abre, x2 menos x1, cerra, entre x2, que é a última raiz. Sempre assim, ele errou essa. Raiz atual menos anterior entre a atual. Por 100, não para dar em porcentagem. 16,66%. E x3? x3 é igual x1, anterior, por f de x2, anterior, menos x2 por f de x1, entre, abre, cerra parênteses, f de x2 menos f de x1. F de x2, aqui eu estava errando. Menos f de x1. Não? Sempre assim. 2 atrás, não 2 anteriores. Anterior. F de x2 anterior. x2 anterior. F de anterior. F de x2 menos F de x1. Não, anterior e anterior. 1.94. Calcular o erro. Erro 3. Eu vou aproveitar para não ter que tipear tanta coisa. Vocês podem ser isso, mira. Erro 3. ABS de 3. Atual menos 2 anterior. Entre 3 atual. Atual menos anterior, entre atual vezes 100. 7,2727%. Bom, estimados, aqui, então, vocês teria a técnica, né? Isso aplicamos de maneira manual. Tá? Agora, e se iniciarmos em uma app designer? Não? Antes eu queria ser assistência, não vou aproveitar para ser assistência, que é obrigatório aqui, não? Vocês sabem. Aqui. Temos que ser assistência. Eu pongo aqui para que vocês observem, não? E vou registrar a assistência. Aí vocês Alejandro, Victor Alfaro. Presente. Tem que responder rápido.
Victor Alfaro, Victor Alfaro, Aldo Arones, Aldo Arones, Eduardo Aiquipa, Eduardo Aiquipa, Rianella, graças, perfeito, Rianella, Christian Castillo, está por aí? Christian Castillo, Christian Castillo, Jorge Chávez, aqui está, não? Jorge Chávez, Presente, profe. perfeito, Rian Cortés, Christopher Cristóbal, Christopher Cristóbal, tanto aqui, assim, Ibrahim, Presente, profesor. graças, Christian Cuicapuça, Mia também já vi que Mia está, Nicole Francia, Presente, profesor. Nicole, Presente. gracias, gracias, Rodrigo Mamani, Rodrigo Mamani, Luz, aí Luz, Diego vi que está, Melânio Kinder, Brandon Quispe, Presente, profesor. Piero Ramírez, Ramírez está por aí? Sim. Daniel Torres, Daniel, Presente. graças, e Jossar Jaranga, Jossar Jaranga. Vou repetir os que faltaram aí. Victor Alfaro, Aldo Arones, Eduardo Aiquipa, Christian Castillo, Christopher Cristóbal, Rodrigo Mamani, e Jossar Jaranga. Bueno. Ok. Bueno, estimados, agora, como uma última coisa que eu quero mostrar aqui a vocês, é uma proposta para vocês fazerem uma pequena
Bueno, aqui vocês vão aplicar o método da secante e vão usar essa plataforma. Tá? Vou aderrar aqui com uma sugerência. Não deem de AC, não. Intentem AC. Os resultados vai ser o cálculo. FX é uma edit field text. O que sei que é text? Tá? Só para mostrar aqui a vocês, a única coisa que eu vou mostrar, não quero mostrar tudo, porque eu quero que vocês entendam, não? É essa estrutura aqui. Tá? Para que vocês possam iniciar, não? Vou pôr aqui para calcular. Tá? A função handler, não, na qual os dados, não estamos ralando os dados, isso vai entrar em calcular. E aí eu quero que os textos completem. Claro que está incompleto. Então, aqui os textos ralam os valores e logo aqui é para o gráfico. Não, para isso eu primeiro agarro para o texto para pôr em gráfico. Ok? Vamos agora exportar em PDF. E usar. Usar. Ah, não é 10. Mas não importa. Queda aí com 10. 10, 2, 3, 8. Ou 11. Listo? Já passei da pizarra. Bom, estimados,